A leitura sugerida para hoje é em Daniel capítulo 2, os versos 22 até o 49. Mas antes de chegar lá, deixa eu contar a história bem rápido antes do 22. 24, né? 24 ao 49. O que acontece é o seguinte: o mundo estava vivendo algo novo há cerca de 500 anos. 500 anos, por volta do ano 900, 1900 a.C., o mundo começou a descobrir o que era impérios. Até aquele momento no mundo, na história do mundo, não existiam impérios. Existiam países que eram referência, do tipo o Egito, a Fenícia, enfim, todo mundo era referência. A Etiópia, mas você não tinha a figura dos impérios. O primeiro império que aparece na história do mundo, ali por volta do ano 900, é o Império Assírio, que na Bíblia a gente vai ler Assírio, mas na história ele é tratado como Império Babilônico. O babilônico na Bíblia é o neo-babilônico, né? Mas é tudo babilônico, tá certo? Mas vamos lá, o primeiro que começa são os assírios. E os assírios são pessoas, esse pessoal que está ali naquela região da Mesopotâmia, eles descobrem esse negócio que é legal você dominar o mundo inteiro, né? Para o ego humano, rapaz, né? Você dominar, mandar, receber dinheiro de todo mundo, mata quem você quer, dá vida a quem você quer, bota o cara para beijar seu pé, é coisa que afaga o ego. Você domina, faz o que acontece e tal, enfim. E aí agora a gente tem esse imperador babilônico chamado Nabucodonosor, que é o contexto do livro de Daniel, o contexto principal, né, ou da maior parte. Nabucodonosor é o atual imperador da Babilônia e ele se acha. Quem não? Todo mundo que veio antes dele se achava, e quem vai vir depois dele também. Por que ele seria diferente? Bem, um dia, em toda a sua gloriosa e esplendorosa imperosidade, sei lá se essa palavra existe, mas eu acabei de inventar, ele dorme e sonha. E ele tem um sonho muito estranho. Aí alguém já teve isso, né? Você sonha alguma coisa, acorda no meio da noite, perturbado, e aí quando é de manhã você não lembra o que você sonhou. Puf, com Nabucodonosor, foi exatamente isso que aconteceu. Ele tem esse sonho tremendo, perturbador, mas ele acorda de manhã e não lembra o que ele sonhou. Mas o que ele faz? Ele é o imperador. Eu posso tudo. Eu quero saber o que eu sonhei. Eu posso. Eu posso. Se vira. Chama todo mundo aí que consulta astro, que consulta o que você quiser consultar, né? Búzio, tarô, areia, estrela. Consulta o que você quiser. Você só vai me dizer o que foi que eu sonhei, porque o sonho foi perturbador. Mas rei, não tem isso, não existe. Ah, não? Não, isso é para os deuses, e os deuses não andam no meio dos humanos. É sério? É. Então vai morrer todo mundo que acha que fala com eles. Só que lá nesse contexto tem uma moçada que conhece o Deus verdadeiro. Nós começamos a falar deles na semana passada. Chegaram lá na Babilônia novinhos, né? O pastor Tiago falou, entre 15 e 16 anos, todo mundo novinho. Aqui a gente não sabe quantos anos eles têm, mas eles estão na cultura, eles estão ali, estão entre os sábios, e aí ele diz, opa, peraí, vai morrer todo mundo? O rei dá na cabeça assim e morre todo mundo? Não. Daniel chama seus 3 amigos e fala, a gente hoje precisa da resposta de Deus. Tem um hino que a gente canta de uma outra história, né, que é lá de trás, né, do rei Josafá. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. Pois é, né? E foi mais ou menos isso. Entram em oração e jejum e ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E Deus mostra para Daniel qual é o sonho do rei. Gente, que coisa maluca. Quem sonhou foi o Nabucodonosor.
a psicologia, né, a psicanálise vai dizer que os sonhos são coisa dos outros. O que você sonhou é problema seu, é o que está dentro da sua cabeça. Deus vem e mostra para Daniel o que o outro sonhou. Porque era algo profético, era algo que Deus está trazendo, então Deus mostra aquilo que ele mostrou para o outro, para quem ele quer. Porque Deus faz assim, Deus age como quer, a hora que quer, usando quem quer, do jeito que... Enfim, é Deus. Tá? Bem, Daniel louva a Deus por essa revelação, e aí começa a leitura sugerida a partir do verso 24. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional de 2011, ok, pessoal da mídia? Corre atrás aí, vamos lá. Vamos lá. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Arioque fala, né? Ele vai dizer porque o significado do sonho, a pergunta do rei. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando tu estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Você se acha cabeça de ouro. Você se acha... Tá aí, você é a cabeça de ouro. Esquenta não. Depois de ti surgirá um outro reino. Cabeça de ouro não fica para sempre. Fala isso comigo. Cabeça de ouro não fica para sempre. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre.
Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei pôs Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele designou o governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Amém. Ok? Verdade prática: Deus revela seus propósitos soberanos e conduz a história para o cumprimento do seu reino eterno. Preste atenção para essa verdade, porque é mais do que uma escrita, ela é uma verdade. Deus revela os seus propósitos soberanos e conduz a história para o cumprimento do seu reino. E o reino de Deus é eterno. Aqui está como o capítulo foi dividido e as coisas para você ler depois. A crise do sonho misterioso, né? Nabucodonosor apavorado, os sábios que falham na resposta, o decreto de morte. A busca por sabedoria divina, que aqui já é Daniel, que se coloca de forma prudente na condução, ora e Deus responde e ele adora. Vem a glorificação do Deus soberano, o sonho é revelado e interpretado, esse mostrar do triunfo do reino de Deus e o reconhecimento da soberania de Deus. Para essa nossa meditação, eu vou focar aqui já na parte final, eu vou pegar daqui para frente, porque é o que a gente realmente consegue aplicar. Quem diz amém? Quer dizer, dá para aplicar outras coisas, tá? Mas para esse momento aqui, quero começar dizendo, ou repetindo aquilo que a gente já falou aqui, é que diante da grandeza e da soberania de Deus, Deus que é soberano, qualquer um que se veja, ou que outros vejam, como cabeça de ouro, se tornará pó esquecido. Não existe ser humano que se banque diante de Deus. Não existe ser humano que se banque diante de Deus. Por mais competente, forte, bonito, né? Enfim, rico, poderoso, manda, faz, acontece, que acha que tem, cabeça de ouro, vai se tornar pó esquecido. Esse é o final daquilo que Daniel fala, quando a pedra que vem e esmigalha tudo, o vento leva o pó. E aqui tinha uma linda cabeça de ouro, mas cadê ela? Pó. Nós precisamos entender, independente da nossa condição social, econômica, que quer que seja, que nós somos diante de Deus pó. E é isso aí. Nada mais e nada menos. E isso é a humildade. E isso, gente, não tem a ver com ter dinheiro. Porque eu conheço muita gente que não tem dinheiro e a gente fala assim: ah, mas ele é pobrezinho, ele é humildezinho. E o cara é arrogante para mais de metro. E conheço muita gente que é rica e que entende que agradeceu, ele é humilde diante de Deus e diante dos outros. Também conheço muito pobre que é humilde e conheço rico que é arrogante. Eu estou dizendo que a condição de humildade não é necessariamente ligada a ter recursos. A humildade é algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós. A Bíblia vai dizer, Jesus diz, quando ele fala sobre humildade, é que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, é aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Ou seja, isso é ou precisa ser, uma prática da nossa devoção a Deus. Eu me reconheço pó diante de Deus. Por mais que eu me veja
que mais estudou na minha casa, o que se não for eu nessa casa, nada resolve, ou na minha repartição, né, louvado seja eu que estou aqui, porque Deus me colocou como cabeça, e se não sou eu aqui, tudo cai. Cabeças de ouro, vós sois pó. E o nosso coração muitas vezes quer ser cabeça de ouro. Vamos começar daí. Bem, desse contexto todo que nós lemos, essa estátua que Nabucodonosor vê, nos mostra um Deus que não perde o controle da história. Na verdade, a história humana é de Deus. Deus escreve a história. E se Deus não perde o controle da história humana, Deus não perde o controle da minha história. Tudo isso que está acontecendo, na nossa igreja lá em Brasília, nós estamos fazendo a leitura bíblica em conjunto, a gente segue um roteiro e nós estamos passando exatamente, foi a leitura de ontem, os capítulos 45, 46, 47, 48 de Isaías. É Deus falando para o povo de Israel que isso aqui ia acontecer. Eles estariam na Babilônia, subjugados por um reino ímpio, e que esse reino ímpio seria julgado igualmente. O povo de Deus precisava de tratamento, porque estava abandonando a Deus. Deus usaria uma nação ímpia para tratá-lo, mas depois se levantaria outra nação para tratar a impiedade do ímpio. Então, nesse momento do recorte, quando Daniel está na Babilônia e Nabucodonosor está sonhando, não tem nada aqui que Deus já não tivesse falado 200 anos antes. Ou mais de 200. Porque a história humana quem escreve é Deus. Gosto muito desse trecho de Isaías 46. O verso 10 de 46 diz assim: desde o início, palavras de Deus, faço conhecer o fim. Desde o início faço conhecer o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Quando Nabucodonosor está sonhando com a estátua, Deus já tinha falado isso por meio de Isaías 200 anos antes. E Daniel fala para ele, Deus já está te mostrando coisas que vão acontecer. Por quê? Porque Deus, desde o início, conhece o fim das coisas, não só porque Ele planejou, mas é porque Ele está lá. Deus está acima do tempo, não é que Deus está fora do tempo. Deus é o Criador do tempo. Então Deus governa o tempo. E se na história humana isso é real, isso na minha vida e na sua vida também é real. Deus está olhando a história de cima e diz para Nabucodonosor: o seu império é fantástico. Você, veja bem que, gente, que Daniel não diz assim, o império babilônico é a cabeça de ouro. Daniel diz para o rei, você é a cabeça de ouro. Depois do Senhor vai vir outro império, outro reino. Mas a cabeça de ouro é uma pessoa, dali para baixo é tudo reino. Porque o cara se achava. Mas é Deus que está desenhando a história, Deus que está escrevendo a história. E em Isaías, né, nesse trecho 44 e 45, Deus chama o nome do cara que vai derrubar o reino da Babilônia. Deus escrevendo a história toda. E vai ser assim, vai ser assim, e vai ser assim, vai ser assim. Não se preocupe. E Deus está falando isso desde Isaías, por meio de Jeremias, por meio de Ezequiel, por meio dos profetas. Eu tenho o controle da história. E ali ele está falando de Judá, mas aqui agora ele está mostrando que ele tem o controle da história do mundo. E Daniel olha para si agora e vê, eu sou um cativo. Eu fui trazido cativo. Desde Judá, minha cidade foi queimada. Não tenho mais nada lá. O que eu estou fazendo aqui?
final da história, do capítulo que nós lemos, é que Daniel, de cativo da cidade queimada do fim do mundo, de um país que é desse tamanhozinho, era e continua sendo desse tamanhozinho, no meio de uma rota comercial, aquele cativo insignificante, Deus trabalha na história para colocá-lo como a referência. Presta atenção, gente. Presta atenção, porque a Babilônia, aquele grande império, e só dela ser ali mesmo na Mesopotâmia, um país, vamos dizer assim, grande, com muita gente inteligente, com muita gente, né, que estudou muita coisa, sábio para mais de metro, gente que mexia com astrologia, com astronomia, com esses movimentos solares, com matemática, porque a astronomia, ela é a mãe, vamos dizer assim, da matemática, né? Elas se cruzam nessa história toda, e aí você olha isso, vem esse cara do fim do mundo, numa linguagem bem nossa, o cara veio da roça, e é o chefe dos cabeçudos. É porque Deus não perde o controle da história de ninguém. O que você está fazendo aqui? Deus não perdeu o controle da sua história. O que você veio fazer nesse lugar, ou nessa cidade, ou nessa igreja? Deus não perdeu o controle da sua história. Deus não perde o controle da história de ninguém, inclusive da sua. Segunda pontuação que eu queria fazer para a gente aqui é que Deus não precisa da minha ajuda para realizar os seus planos. E eu vou dizer para você que no dia que eu tive esse abrir, né, dos olhos sobre isso, isso mexeu muito com a minha vida. Veja bem, eu sou pastor de igreja, cuido de rebanho, cuido de gente, sou responsável por um CNPJ, mais do que pastorear e cuidar de pessoas, eu também sou o CEO, chama lá como você quiser aí, da igreja. O CNPJ está vinculado a mim, respondo criminal e civilmente pelo que acontece na igreja. Então a gente vive, né, jogando com as coisas. Mexe daqui, mexe dali, trabalha, faz, pensa, projeta, né, e cuida, e orienta, e tenta trazer, e faz e acontece, e aí vem Daniel capítulo 2. Esse momento em que você vê o mundo construído, uma grande estátua, imponente, que são os reinos do mundo. E quando a gente olha hoje para os reinos do mundo, não pense só, né, China, Estados Unidos, Rússia, né, essa parada toda, né, o mundo árabe, né, não olha só isso, olha para dentro das estruturas que nós temos aqui, e que para nós são grandes e imponentes estátuas. Dentro do nosso contexto, quantas coisas se colocam diante de nós que são absurdas. Quanta gente nós encaramos que são verdadeiras cabeças de ouro, gente que acha que é, que manda, que pode, que faz e que você não vai fazer nada. Quanta gente que tem os seus braços poderosos e suas cinturas, né? Gente que não tem molejo, gente que é rígida, de bronze, não rebola. Pode falar rebola aqui? Pode, né? Gente que não rebola, gente que é rígida. Pernas de ferro que esmigalham. E a gente se vê diante dessas situações, como igreja do Senhor, entrar nas comunidades que estão aqui no Rio de Janeiro, contra as estruturas que existem aqui, contra a corrupção no nosso país. Parece que os negócios estão estabelecidos para não dar certo. Como é que a gente faz? A gente olha para isso e fica pasmo. Deus, como é que a gente vai fazer? O que eu faço, Deus? Aí você olha aqui
A estátua está em pé. De repente, uma pedra é cortada. Uma pedra é solta. Mas observe a expressão: sem auxílio de mãos. De novo. A pedra é solta, sem auxílio de mãos. Dá uma olhada na sua Bíblia, vê se é isso mesmo que está aí. Porque pode ser que na nossa, né? Vamos lá. Lá. É o verso 34. Compara aí. Tá aí. Vamos lá. Lá. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Mas de repente o pessoal da projeção tá conspirando. Olha na sua Bíblia. Tá sem auxílio de mãos aí também? Tá sem auxílio de mãos? Sem auxílio de mãos. E essa pedra que é cortada sem auxílio de mãos esmigalha a estrutura. Para além disso, ela se torna uma montanha que enche toda a terra. Gente, o que Deus vai fazer, Deus não precisa da sua mão. Deus não precisa da sua mão. Não tente ajudar Deus. Aliás, essa é uma expressão que eu gosto muito do pastor Samuel, né, de falar das coisas que Deus está fazendo. Ele diz assim: e eu vou tentar não atrapalhar Deus. Porque pensa num trem que a gente consegue fazer, se é que Deus se permite ser atrapalhado por alguém. Mas enfim, né? Mas a gente quer ajudar Deus, como se Deus precisasse que a gente carregasse piano para Ele. Como se Deus precisasse que a gente, né, que a gente tivesse a funda de Davi para acertar a testa da cabeça de ouro. Oh, Deus não precisa da sua mão para fazer nada. A pedra é cortada sem auxílio de mãos, derruba, esmigalha a estátua, espalha-se o pó e a pedra se torna uma montanha, porque Deus conduz do jeito que Ele quer, porque Ele é soberano. E tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje, tanta gente dizendo que a gente precisa conquistar tanta coisa para Deus. 5 montanhas, 7 montanhas, 12 montanhas, 1000 montanhas. Amigo, amiga, de verdade, na moral, a montanha de Deus Ele mesmo vai levantar, e sem auxílio de ninguém. A montanha de Deus Ele mesmo a levantará, e sem auxílio de ninguém. Eu e você não precisamos fazer conchavos com a estátua. Eu e você não precisamos atacar a estátua. Eu e você não precisamos tentar botar fogo na estátua. Eu e você não precisamos tentar jogar um pano em cima da estátua. A pedra é o reino de Deus que vai sozinho fazer isso, porque Deus está conduzindo a história. Ok. Aí vem aquela pergunta. Tá. Se é assim, o que eu faço? Sento e assisto? Essa é a pergunta do fatalista, né? Bem, Deus tem o controle da história, Deus vai fazer tudo sozinho. Deus não precisa de mim. E aí? Qual é o meu papel nesse negócio? Sento e assisto e aplaudo Deus fazer? Bem, aplaudir Deus fazer, você vai mesmo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim. É melhor começar a aplaudir de agora, porque todo mundo vai aplaudir no final. No final tem festa, no final tem bolo. Ok? Mas agora a gente aprende com o que Deus nos ensina por meio de Daniel. A gente se envolve no projeto de Deus. Eu não vou tentar
derrubar a estátua. Mas eu sou uma poeirinha da pedra. Eu quero estar na pedra. Eu estou na pedra. A rocha, ou a pedra fundamental, que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular e de esquina. Então eu estou com a pedra. Eu não tento derrubar, eu estou na pedra. Eu me envolvo com Deus. Vamos melhorar isso aqui. Deus não precisa dos meus talentos, Deus não precisa do meu tempo, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa dos meus relacionamentos. Deus não precisa de nada meu para realizar os seus projetos. Mas, se eu quero ser completo na vida, se eu quero ter sentido de propósito na vida, eu vou disponibilizar o meu tempo, os meus talentos, o meu dinheiro, os meus relacionamentos no projeto de Deus de restaurar todas as coisas. Eu me envolvo no projeto de Deus. Eu não tento inventar um projeto para derrubar a estátua, para fazer, para acontecer, para construir minha montanha. Não, eu entro no projeto de Deus. Eu me jogo na pedra e com a pedra a gente vai fazer junto, porque Deus me chama para fazer com Ele. Para quem é pastor de igreja, a gente ouve demais isso, né? Das queixas dos membros da igreja, de alguém que é familiar, que fala, você fica dando dinheiro para a igreja. Ou você não faz outra coisa, você tem que ir na igreja todo dia mesmo. Eu tenho umas pessoas lá na congregação que eu pastoreio, que é difícil. Gente que chora todo domingo e pede oração todo domingo, porque a família não para de apurrinhar a cabeça. Domingo de novo, você vai para a igreja. Você fica dando tempo para pastor, dinheiro para a igreja. O seu melhor está na igreja. Você fazia isso tão bem lá fora, agora você só quer fazer na igreja. Pois é gente que descobriu que ser completo não é sobre eu tentar fazer para mim, é eu pegar tudo que eu tenho, tudo que eu sou e coloco na pedra e a pedra faz junto. Que lindo ver isso! Que lindo ver isso! E aí é exatamente o que Daniel viveu. Ele se torna esse agente divino, num contexto que a gente consegue entender, mas que ele, naquele momento, não tinha essa clareza toda. Hoje é fácil para a gente olhar para trás, para a história de Daniel e falar, ele era um cativo de Judá que estava, né, na Babilônia, Deus o alçou. Vai para viver na pele o que Daniel viveu. O que é você olhar para trás e ver a fumaça subindo, você está na cidade e ver gente chegando, chorando, né, gente do seu povo, gente que você conhece, sem direito, sem dignidade, maltratada, e você está no meio daquilo, e vem alguém e bate no ombro dele e diz, né, Daniel, ouvindo o futuro, Deus está te usando de uma forma linda e maravilhosa. Ele não entendia, a gente entende, porque é a história de Deus, Deus está fazendo a história dele, e a gente está no meio da história, então não se desespere, deixa Deus fazer o projeto dele, o trabalho dele, por meio de você, deixa Deus fazer, Deus está conduzindo, se envolva, se entregue ao projeto de Deus. Você talvez não entenda, mas talvez daqui a 2 gerações alguém vai dizer, lembra da fulana? A pessoa de Deus no lugar certinho. Talvez na eternidade você vai saber disso. Hoje você não está entendendo.
Mas a história de Deus está acontecendo. Se envolva, deixa Deus fluir por meio de você. Deixa Deus fluir por meio de você. Bem, como é que eu descubro o meu papel? O que fazer? Essa é a crise de muita gente. Quero ser usado por Deus, mas não sei como. Venho para a igreja, entro, saio. Levanto as mãos. Canto como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. E como é que faz? Porque o céu não escreve, né? Eu vou ali para a beira da Baía de Guanabara, espero passar ali o dedo de Deus escrever. Eu quero que você seja, né? E tal. Só que Deus não faz, eu fico meio perdido na história. E aí? Como é que eu me envolvo na história de Deus? Deus vai nos mostrar por meio de Daniel que a gente começa com a inconformidade com a injustiça e a impiedade. Vão morrer todos os sábios. Ah, mas o homem é a cabeça de ouro, meu Deus. Ah, pobre de nós, ó dia, ó tarde, ó dificuldade. Não, a gente tem que se inconformar com a injustiça e com a impiedade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Agora, não é porque eu estou inconformado com a injustiça e com a impiedade que eu vou tacar pedra na cabeça da estátua. O inconformado com a injustiça e com a impiedade dobram os joelhos no chão e vão conversar com o seu Deus sobre: Senhor, como eu posso ser resposta contra a injustiça e a impiedade? Esse tal de buscar na Bíblia e na oração e no jejum, ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. Pensa num trem que dá trabalho, que a gente não quer ter. Não é que dá trabalho, é que é um trabalho que a gente não quer ter. A gente está tão acostumado com as coisas rápidas. Como eu disse, eu vim para o aniversário de 15 anos da nossa neta, trouxemos um dos nossos netos junto, tem 9 anos. E aí a gente veio aqui no Plaza, sei lá que dia que foi, e na saída eu resolvi passar ali no McDonald's de São Francisco. Tomei uma fila de 40 minutos no drive-thru do fast food. Que incongruência! É para ser fast food, rápido, ligeiro. Drive-thru, você nem tem que entrar na loja, você já passa com o carro ali, pega e vaza. Isso é coisa de goiano, vazar é coisa de goiano. Pega o trem e vaza, vai embora. 40 minutos na fila. Aí eu digo para você, a gente não gosta disso, isso é absurdo. Aí eu digo para você que a gente precisa se envolver no projeto de Deus, se levantar contra a injustiça e contra a impiedade, que a gente vai ter que gastar 40 minutos de joelho para entender nosso projeto. Ah, pastor, você está brincando. Quanto tempo? 40 minutos é o tempo de um episódio na minha série favorita. A gente quer resposta rápida, a gente quer falar Deus e Ele está do nosso lado. Sim! Como é que faz isso aqui? É assim! E como é que eu faço? Está aqui! Ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. E vai entrar madrugada para se levantar contra a injustiça e contra a impiedade. Mas Deus vai falar. Agora veja bem, se eu vou buscar em Deus a resposta para a injustiça e para a impiedade, eu preciso me colocar como sendo a resposta. É assim que as coisas funcionam. Sabe aquele negócio, eu vou orar por você, Senhor, eis aqui a tua serva, o Senhor está vendo essa necessidade dela. Oh Deus, abre uma porta. Eu vou usar um exemplo bem, né? Abre uma porta aqui, Senhor, levanta alguém para dar uma carona para ela, para casa. E eu estou indo para o mesmo lado, mas Senhor, levanta outro. Eis-me aqui, mas levanta outro. Não. Gente, porque para se levantar contra a injustiça e contra a impiedade,
tem que ter sabedoria e coragem. Porque ouvir a resposta de Deus e ir lá e olhar para a cabeça de ouro e dizer para a cabeça de ouro: você é a cabeça de ouro, mas você não fica para sempre. Você é a cabeça de ouro, mas você vai virar pó. Você é a cabeça de ouro, mas o reino que vem depois de você, que vai encher toda a terra, não vai nem fazer menção que você existiu. Tem que ter coragem para fazer isso. E não é todo mundo, não, que tem a resposta de Deus, mas diz: Senhor, eu não vou não. Mas você não quer fazer parte do projeto de Deus? Então Deus já te deu a resposta, mas você não quer fazer parte. Você quer escolher como ser parte. Não é assim que as coisas fluem no reino de Deus. O soberano é Ele, a história é dele. Louvado seja Ele. E aí, Deus revela, Daniel olha, Daniel encara Nabucodonosor nos olhos para dizer tudo isso. E ele diz: como Deus quis, eu fiz. Você está orando? O que Deus está colocando no seu coração? Bora! Se move, age, entrega, vai atrás. Deus levantou você. É para você ir na cabeça de ouro e falar, é para você ir naquela situação e fazer, é para você encarar esse rolo todo de frente e dizer: eu tenho uma resposta para isso e vou agir com sabedoria, mas eu vou ter coragem para falar e para me envolver. E sabe o que? Tem que viver a excelência disso. Porque se Deus te colocou lá, se Deus te deu a resposta, e nesse lugar você se torna a referência, seja excelente. E segura na cadeira, porque eu vou te falar agora. Seja excelente mesmo que seja entre os adoradores de demônios da Babilônia. Assim, verso 48. O rei pôs Daniel num cargo alto e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. E aqui não estão os adoradores de Jeová, não. Aqui não estão os adoradores de Jeová. Aqui estão os adoradores. No capítulo 46 de Isaías, ele começa dizendo: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Isso aqui são os deuses da Babilônia. Daniel é o chefe deles e faz com excelência. Tem muita gente que quando Deus coloca no meio dos adoradores de demônio, sangue de Jesus tem poder, isso aqui está cheio de treva, vou embora daqui. Ô amigo, ô amiga, presta atenção, Deus está te dando a chance de vocês fazer a diferença e revelar a glória dele no meio desse monte de reinos, porque a pedra está solta e está esmigalhando todo mundo. Deixa Deus te usar como Ele quer. Tenha coragem. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para de medinho de demônio, para de medinho de potestade, para de medinho do que quer que seja. Se é Deus que está te colocando lá, entra na porta, seja excelente, cumpra o propósito de Deus para a sua vida.
E Deus te abençoe. Obrigado.